Olá, o objetivo dessa aula é tratar um pouco sobre equações trigonométricas. Bem, nessa aula exploraremos equações trigonométricas que sejam da forma uma constante que multiplica uma função trigonométrica seno, cosseno ou tangente, resultando em uma outra constante. Bem, vamos primeiro tratar o seno, depois o cosseno e depois a tangente. Veja essa equação trigonométrica. A seno x igual a b. Bem, se passarmos o A dividindo aqui para baixo, teremos o seno x igual a b sobre A. Aqui vem algumas restrições. Lembre-se que o seno está contido no intervalo entre -1 e 1. Daqui, nós tiramos que essa equação só possui solução no conjunto dos reais caso b sobre A esteja entre 1 e -1, ou o módulo de b seja menor ou igual a A. Essa é a restrição para a equação com seno. Agora vamos pegar um exemplo e ver como se resolvem equações desse tipo. Olha essa equação. 2 vezes seno x igual a 1. Bem, passando 2 dividindo, nós temos que seno x igual a meio. Como nós já temos um conhecimento básico no círculo trigonométrico, nós sabemos que não existe apenas um valor de x que satisfaz essa equação. Então, nós vamos precisar analisar o círculo trigonométrico e achar as determinações que dão o seno igual a meio. Então, vamos fazer isso. Bem, primeiramente, nós teremos seno x igual a meio. Nós localizamos o ponto no eixo que representa seno x igual a meio, que no caso é esse ponto. Bem, daqui nós traçamos uma reta perpendicular ao eixo que se trata. Veja que o eixo é o eixo dos senos. Então nós traçamos uma reta perpendicular ao eixo dos senos que passa pelo ponto que nós queremos. Agora olha, essa reta é a reta y igual a meio, ou seja, seno x igual a meio, e ela intercepta a circunferência em dois pontos. Bem, esses pontos farão parte da solução. São dois arcos. Um arco é o arco de π sobre 6 e o outro arco é o arco de 5π sobre 6. Bem, a solução não é o π sobre 6 e 5π sobre 6, e sim todos os arcos côngruos a eles. Então nós podemos dizer que a solução S é x igual a π sobre 6 mais 2kπ, ou x igual a 5π sobre 6 mais 2kπ, com k pertencente a inteiro. Qualquer arco dessa forma atenderá a nossa equação em questão, seno x igual a meio. Agora vamos ver o cosseno. Da mesma forma que o seno, o cosseno possui uma restrição para os valores A e B. Então, cosseno x igual a b sobre A está entre 1 e -1. Daqui nós temos a mesma restrição para o seno, que b em módulo é menor ou igual a A, para que exista x real. Bem, da mesma forma para o seno, se o módulo de b maior que A, isso implica que não existe
x pertencente a R que satisfaça 1, onde 1 é essa equação aqui. Agora vamos para um exemplo e ver como se resolve. Bem, vamos resolver essa equação. 2 cosseno x mais raiz de 3 igual a 0. Podemos passar o raiz de 3 para esse lado aqui. E o 2 cosseno x seriam iguais a menos raiz de 3. Dividindo por 2 os dois termos, o cosseno x é igual a menos a raiz de 3 sobre 2. Bem, agora basta achar os arcos cujo cosseno vale menos a raiz de 3 sobre 2. Para isso, novamente, vamos recorrer ao círculo trigonométrico, de forma análoga ao seno. Bem, nessa equação cosseno x igual a menos a raiz de 3 sobre 2, nós vamos, de forma análoga à resolução do seno, procurar o eixo dos cossenos, que é o eixo x, o eixo horizontal, e traçar uma perpendicular a esse eixo, passando pelo ponto menos raiz de 3 sobre 2. Feito isso, nós temos duas interseções no eixo. Veja, essa e essa. Essas interseções geram dois arcos. Esse arco, que vale 5π sobre 6, e esse arco, que vale 7π sobre 6 no total. Bem, como qualquer arco côngruo a 5π sobre 6 e 7π sobre 6 satisfaz a cosseno x igual a menos a raiz de 3 sobre 2, então a solução vai ser escrita como S igual a x que pertence a R, tal que x igual a 5π sobre 6 mais 2π ou x igual a 7π sobre 6 mais 2π, com k pertencente a inteiro. Bem, assim se resolvem equações com cosseno e seno. Agora vamos ver o caso da tangente. No caso da tangente, a equação A tangente x igual a b pode ser reduzida para tangente x igual a b sobre a. Ora, lembre-se que o conjunto imagem da tangente é o próprio R, é a própria reta real, de modo que não existem restrições para B e A para que existam soluções nessa equação. De modo que, em outras palavras, nós sempre vamos ter pelo menos uma solução. Agora vamos pegar um exemplo. Veja o caso simples de tangente de x menos 1 igual a 0. Bem, podemos jogar o 1 para o outro lado, de modo que a tangente x seja igual a 1. Precisamos agora achar os arcos x pertencentes a R, cuja tangente vale a 1. Vamos usar o círculo trigonométrico para isso, novamente. Só que lembrando que o eixo das tangentes é o eixo tangente ao círculo trigonométrico no ponto 1, 0. Vamos fazer. Bem, o método para resolução de equações com tangente é semelhante ao método para resolução de equações de seno e cosseno. Lembrando-se que a referência da tangente é o eixo tangente e uma reta que passa pelo centro da circunferência do círculo trigonométrico intercepta
o círculo trigonométrico em dois pontos e intercepta o eixo tangente a um ponto. Bem, marcamos aqui tangente x igual a 1, ou seja, esse valor aqui é 1. Bem, daí sabemos que esse arco vale π sobre 4 e que esse arco maior vale 5π sobre 4 e que ambos satisfazem a equação em questão tangente x igual a 1. Daí, nós tiramos que x pode ser igual a π sobre 4 mais 2kπ ou x igual a 5π sobre 4 mais 2kπ, com k pertencente aos inteiros. Bem, isso termina essa aula. Muito obrigado.